2.000 quilômetros de trilhos cortam o deserto inerte de Taklamakan, atravessando bilhões de toneladas de areia. Por que enfrentar tempestades ferozes e calor escaldante neste local? A geografia hostil desafia a permanência de qualquer infraestrutura física. Mas o projeto fez engenheiros americanos notarem a determinação da China em domar o mar de areia. Mas isso é apenas o começo dos desafios logísticos. O governo do presidente Xi Jinping investiu mais de 3 bilhões e meio de dólares na execução da obra. 12.000 trabalhadores atuaram por uma década inteira para completar o traçado. À primeira vista, o terreno plano parece facilitar o assento, mas, na prática, a areia exige barreiras de contenção complexas. Pode-se notar a ferrovia como um dos maiores símbolos da engenharia moderna atualmente. Ela integra a rede ferroviária mais longa do mundo nesta região. A linha segue adiante pelas dunas silenciosas, 127 mil milhas quadradas. Essa é a extensão exata do deserto de Taklamakan, que domina a bacia do Tarim. A região de Xinjiang permaneceu por décadas como um espaço em branco isolado no mapa nacional, cortada por duas cadeias de montanhas maciças. Mas isso é apenas o começo dos desafios geográficos. Por que uma nação tentaria construir infraestrutura complexa em um local sem água, eletricidade ou solo firme? O investimento logístico para penetrar nesse terreno estéril parece desafiar a lógica econômica imediata. No entanto, a motivação para tal empreendimento colossal é estratégica e está escondida no subsolo. Bilhões de toneladas de energia inexplorada jazem ocultas sob as dunas, incluindo vastas reservas de petróleo e carvão. Elementos de terras raras, considerados chave para o domínio tecnológico global, aguardam a extração necessária. O processo está apenas ganhando velocidade, mas o ambiente oferece resistência extrema, com temperaturas de verão que excedem 160 graus Fahrenheit na superfície escaldante. Vê-se a paisagem mudar drasticamente no inverno, quando os termômetros despencam para menos 13 graus Fahrenheit. Sob os pés, não há nada além de areia movediça, sem qualquer fundação sólida natural para a construção. Para acessar essas riquezas, a China não teve escolha, a não ser executar a missão de erguer a ferrovia Rotan-Hokiang, com 890 quilômetros de extensão. Ela integra o loop do deserto de Taklamakan, uma rede circular de 2.685 quilômetros, finalizada em junho de 2022. Pode-se notar que esta obra se estabelece como a ferrovia de deserto mais longa do mundo, correndo pela borda sul. À primeira vista, o traçado dos trilhos parece uma questão de geometria simples, mas, na prática, os engenheiros enfrentaram uma paisagem que nunca para de se mover. A definição da rota sobre o solo instável exigiu soluções antes de qualquer ponte ser erguida. Milhares de medições de vento definiram o traçado através de uma paisagem que nunca para de se mover. Porque as equipes de topografia passaram meses vivendo nas profundezas do deserto para definir a rota. Aparentemente, bastaria traçar uma linha reta sobre a areia. Mas o caminho precisava evitar corredores de vento capazes de varrer trens inteiros, mantendo-se próximo o suficiente para acessar os campos de petróleo e carvão ao longo da bacia. Mas isso é apenas o começo do desafio técnico. Pode-se notar como a tecnologia entra em ação com imagens de satélite de alta resolução e radares de penetração no solo. Eles determinam a direção predominante dos ventos e o movimento implacável das dunas. À primeira vista, a superfície parece uniforme, mas na prática é necessário identificar zonas de solo relativamente estável. Engenheiros perfuram centenas de poços de sondagem, alguns com dezenas de metros de profundidade, para estudar as camadas ocultas sob a areia. Depois, fica mais complexo. Cada marcador de rota foi colocado manualmente e registrado com precisão de nível centimétrico.
Esse foi o primeiro passo para transformar o que era um espaço branco vazio no mapa da China em uma curva de aço. O traçado se estabelece fisicamente no terreno. Centenas de agricultores locais foram convocados para preparar o terreno, onde a curva de aço envolveria o deserto. Por que recorrer a feixes de gravetos e bambu em uma obra de engenharia pesada? À primeira vista, materiais tão rústicos parecem frágeis contra a vastidão das dunas, incapazes de suportar grandes estruturas. No entanto, essa técnica manual antiga era a única capaz de decidir o destino do projeto, criando uma base estável onde a maquinaria moderna falharia. O processo de ancoragem da areia começa com a coleta e preparação manual dos materiais. Eles agruparam gravetos secos e resistentes com bambu fino em longos feixes, preparando-os para o plantio no solo. À primeira vista, a disposição parece apenas uma barreira física simples. Mas, na prática, cada feixe obedece a uma geometria rigorosa de tabuleiro de xadrez para controlar a aerodinâmica do terreno. Vê-se como cada quadrado mede exatamente 1 metro quadrado, inserido na areia em um arranjo diagonal preciso. As linhas são dispostas a 45 graus em vez de retas, o que altera fundamentalmente o comportamento do ar. Essa configuração quebra o fluxo direto do vento, dissipando sua força violenta em várias direções e obrigando a areia a se depositar mansamente dentro de cada grade. Mas isso é apenas o começo da batalha contra os elementos. Sob um calor sufocante de mais de 140 graus Fahrenheit, os trabalhadores pressionam cada feixe profundamente nas dunas macias. Uma camada extra de gravetos é aplicada para cobrir a base, garantindo que a estrutura suporte a pressão do vento sem se desfazer. Pode-se notar como as primeiras grades se espalham rapidamente pelo horizonte, formando milhares de cercas de areia orgânicas que alcançam até as dunas mais distantes. Durante vários meses, esses tabuleiros de palha cobrem centenas de acres, transformando o deserto instável em um mosaico visual de marrom dourado e verde. A areia para de se mover e o solo endurece progressivamente, permitindo que caminhões pesados trafeguem sem afundar, criando um caminho sólido onde antes havia apenas instabilidade. Sobre esta fundação recém-estabilizada, a construção massiva do deserto finalmente recebe sinal verde para começar. Centenas de escavadeiras são mobilizadas simultaneamente para aplanar as dunas irregulares do deserto. Por que é necessário um esforço mecânico tão intenso para simplesmente remodelar a areia? Aparentemente, a paisagem já oferece espaço aberto suficiente para o início da obra. Mas, sem cortar as cristas altas e redistribuir o material para as áreas baixas, o terreno não suportaria o peso do maquinário de construção, sem risco de colapso iminente. Cada seção é raspada e nivelada sob supervisão rigorosa, enquanto agrimensores verificam a elevação e a inclinação para garantir a uniformidade por milhas. Pode-se notar como sistemas de esteiras empurram o excesso de areia para longe da zona ativa de trabalho. Mas isso é apenas o começo. Compactadores pressionam suavemente a camada superior para criar uma fundação trabalhável, mas a areia ainda precisa de estabilização. À primeira vista, o peso dos rolos parece suficiente para firmar o solo, mas na prática, engenheiros descobriram que a injeção de fluidos é essencial para unir os grãos soltos. Braços longos de aspersão e tubulações subterrâneas pulverizam quantidades controladas de água subterrânea por todo o local. A umidade penetra vários centímetros de profundidade no solo árido, criando uma camada mais densa e coesa. Vê-se como rolos compressores pesados entram em ação assim que a areia atinge o nível exato de umidade. Eles compactam a superfície para remover bolsões de ar e travar as partículas rigidamente no lugar. O estrondo constante dos tambores de aço ecoa pelo deserto, enquanto cada passagem transforma a areia macia e movediça em uma base uniforme.
O processo está apenas ganhando velocidade. À medida que a superfície seca sob o sol intenso, ela endurece o suficiente para carregar o peso colossal de guindastes, misturadores e caminhões de suprimentos. Uma fundação sólida surge a partir de nada além de areia e água, mas o trabalho continua. Após a superfície ter sido compactada, os trabalhadores começam a espalhar uma camada base de solo sobre a areia estabilizada. Caminhões basculantes despejam cargas de terra avermelhada, que as escavadeiras empurram e nivelam pela área. A câmera desliza ao longo da operação, revelando como essa camada adiciona peso à areia abaixo e fortalece a superfície contra deslocamentos sob calor ou vibração. Nesta etapa não termina. Cada seção é espalhada uniformemente e compactada para formar uma base densa e estável. O solo agora está forte o suficiente para suportar as primeiras etapas da construção no deserto. 130 graus Fahrenheit. Essa é a diferença térmica exata entre o dia e a noite que dita o ritmo implacável da construção no deserto. Assim que a base do solo se estabiliza, os trabalhadores iniciam a ereção dos pilares da ponte. Por que é mandatório perfurar através de dezenas de pés de areia solta antes da concretagem? A perfuração não para nas camadas superficiais, que parecem firmes, mas são instáveis. O objetivo é atingir o cascalho sólido ou o solo compacto nas profundezas para evitar qualquer risco de colapso estrutural futuro. Bate-estacas de concreto armado operam dia e noite, impulsionando tubos de revestimento de aço com força hidráulica constante através do terreno arenoso. Lama bentonítica é injetada continuamente para impedir que as paredes dos furos desmoronem sobre si mesmas durante o processo de escavação. O concreto é despejado de baixo para cima através de tubos tremonha, uma técnica que previne a formação de perigosos bolsões de ar internos. À primeira vista, o posicionamento das gaiolas de aço parece uma tarefa simples de inserção, mas na prática exige precisão milimétrica. Qualquer desalinhamento mínimo causaria a inclinação da estaca ou a perda imediata de estabilidade. Devido ao calor extremo do dia, as equipes trabalham majoritariamente à noite, aproveitando o momento em que o vento se acalma e as tempestades de areia diminuem. Graças a essas estacas de aço e concreto, a fundação da ferrovia cria raízes profundas no solo árido. Mas isso é apenas o começo. Sobre essas bases firmes, 11.000 pilares de ponte começam a subir, formando uma vasta floresta de concreto que atravessa a paisagem. Cada pilar se ergue entre 16 e 50 pés de altura, com fustes moldados por formas deslizantes que sobem continuamente. O uso de aço galvanizado e aditivos resistentes ao sal protege a estrutura contra o clima corrosivo da região. Vãos curtos e uniformes entre os pilares minimizam os efeitos do vento e das mudanças térmicas extremas. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar que, à medida que o sol se põe atrás das montanhas, as linhas intermináveis de pilares se esticam em direção ao horizonte como um esqueleto inabalável. No topo das cabeças de pilar, milhares de vigas de caixa de concreto protendido são içadas por guindastes de esteira pesados ou pórticos autolançáveis. Cada viga ultrapassa 100 pés de comprimento e pesa várias centenas de toneladas. Elas viajam em vagões ferroviários, planos especializados e são içadas uma a uma para os pilares de suporte com movimentos lentos e calculados. Engenheiros alinham as vigas com lasers, mantendo tolerâncias estritas de poucos milímetros em cada junção dos blocos. Uma vez fixados os vãos, as equipes despejam as lajes do tabuleiro ou instalam painéis pré-moldados para formar uma superfície lisa. Nesta etapa, não termina o planejamento técnico. Cada vão possui espaçamento calculado para permitir que o vento varra a areia livremente por baixo, impedindo que a linha seja soterrada pelas dunas móveis. Cerca de 310 milhas, ou 65% da ferrovia.
correm sobre esses viadutos elevados. Vê-se do alto a ferrovia cortando o Oceano de Ouro como uma fita prateada, erguendo-se como um monumento à engenhosidade humana contra a paisagem severa. A estrutura permanece suspensa, pronta para suportar o tráfego pesado. Blocos de concreto maciço são instalados contra uma das paisagens mais severas da Terra. Para que servem esses dormentes posicionados uniformemente ao longo do leito da via? À primeira vista, parecem apenas suportes passivos de cimento. Mas, na prática, eles são fundamentais para segurar os trilhos de aço na posição e distribuir o peso colossal dos trens que passam. Trabalhadores alinham cada dormente com precisão, utilizando um quadro de içamento hidráulico para baixar os trilhos sobre eles. Uma vez fixados e apertados, eles impedem que a via se curve ou desloque sob cargas pesadas. Este é um passo crucial antes que os trens possam operar com segurança através do deserto. Mas o processo está apenas ganhando velocidade. Após a fixação segura dos dormentes, as equipes começam a assentar os trilhos de aço no topo. Cada trilho, estendendo-se por mais de 260 pés de comprimento, é erguido por guindastes especializados e alinhado cuidadosamente ao longo da linha central. Vê-se como os operários ajustam cada junta e folga para permitir a expansão suave sob o calor intenso. Em seguida, apertam os clipes de fixação que travam os trilhos na base de concreto. Foram necessários 11 meses de trabalho contínuo para completar as centenas de milhas de trilhos estendendo-se pelo terreno árido. Quando o vão final da ponte foi concluído, toda a linha entrou na fase de testes. Nesta etapa, não termina o desafio da engenharia. Trens de engenharia percorrem a rota para medir o assentamento, a vibração, a temperatura dos trilhos e o balanço induzido pelo vento. As pontes foram submetidas a testes de carga com composições pesando milhares de toneladas. Os resultados mostraram desvios de elevação de apenas alguns milímetros, mesmo após centenas de corridas de teste. Pode-se notar que nenhuma areia se acumulou nos trilhos, graças ao design elevado e ao fluxo de ar natural sob os viadutos. Todos os dados operacionais fluem para o centro de controle através de sensores IoT e câmeras movidas a energia solar que monitoram cada seção em tempo real. Depois, fica mais complexo, pois a validação final se aproxima. Após 6 meses de testes rigorosos, a ferrovia Rotan-Huoqiang abriu oficialmente em junho de 2022. O projeto completa o anel de 1.885 milhas que circunda o túnel. 122 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura exata que os termômetros atingem sob o calor implacável da superfície. Juntamente com a ferrovia, a China construiu uma rodovia que corta diretamente o vasto deserto de Taklamakan. Por que engenheiros desafiariam dunas móveis e tempestades de areia violentas para lançar asfalto neste vazio? As condições de trabalho incluíam ventos capazes de soterrar acampamentos inteiros e calor extremo. A resposta reside na necessidade estratégica de conectar as cidades oásis de Luntai e Minfeng, criando uma passagem de mais de 300 quilômetros através do núcleo árido. O trabalho começou em 1993 e a rodovia abriu oficialmente em 4 de outubro de 1995. Foram pouco mais de 2 anos de construção intensa contra a natureza hostil. O custo total do projeto foi estimado em 1.750 bilhões de yuans, o equivalente a cerca de 260 milhões de dólares americanos. À primeira vista, a pista parece ser apenas uma camada de asfalto sobre a areia, mas na prática, a engenharia subterrânea é complexa para impedir seu desaparecimento. Sob a superfície de rodagem, encontra-se uma fundação multicamadas,
composta por cascalho, esteiras de palha e geotêxteis industriais. Essa estrutura foi projetada especificamente para impedir que as areias à deriva engulam a estrada com o tempo. Hoje, a rodovia do deserto de Tarim não conecta apenas fazendas solares isoladas e postos de pesquisa científica. Ela atua como uma passagem vital para o ecoturismo, guiando viajantes por paisagens antes consideradas inóspitas. Mas isso é apenas o começo da infraestrutura tecnológica instalada na região. A área recebe mais de 2.700 horas de luz solar a cada ano, classificando-se entre as mais altas em radiação solar em qualquer lugar do mundo. Pode-se notar como os engenheiros transformaram o sol escaldante em um recurso, instalando um sistema massivo de painéis solares. Ao longo da rodovia, que se estende por mais de 436 quilômetros no total, foram construídas 86 estações de bombeamento movidas à energia solar. Vê-se centenas de painéis fotovoltaicos gerando eletricidade para extrair água subterrânea de profundidades superiores a 100 metros. A água é então transportada através de uma rede de tubulações subterrâneas e distribuída usando tecnologia de irrigação por gotejamento. Esse processo permite que mais de 200.000 árvores sobrevivam ao longo da rodovia, em uma região que não recebe quase nenhuma chuva. Como resultado, a rodovia Tarim tornou-se a primeira via expressa do deserto livre de carbono do mundo. A luz solar gera eletricidade, a eletricidade produz água e a água sustenta a vegetação. O local, antes conhecido como Mar da Morte, transforma-se agora em um dos maiores laboratórios ecológicos. O transporte acessível permitiu que o turismo no deserto começasse a prosperar. Ao longo das bordas dos desertos de Taklamakan e Gobi, vastas florestas artificiais e reservatórios de água evoluíram para parques que combinam pesquisa científica com experiências turísticas. Em algumas regiões, o turismo de base comunitária cresce, misturando ecoturismo com a herança cultural uigur e mongol. A câmera desliza sobre as dunas rolantes, semelhantes a ondas do oceano, onde visitantes participam de passeios de camelo que cruzam o deserto. Essas jornadas duram de 2 a 5 horas, dependendo da rota escolhida, parando em áreas de descanso montadas no meio das areias. Cada viagem custa entre 40 e 120 dólares americanos. Ao combinar conservação e educação, o deserto hoje prova que a restauração ecológica é tecnicamente viável. A vida humana e a natureza encontram um equilíbrio funcional através da tecnologia. Milhares de toneladas de concreto invadem a paisagem árida para criar uma nova rota. Por que erguer pontes onde só existe areia? O terreno instável parece rejeitar qualquer construção pesada, mas a engenharia converteu o desafio em uma via segura, provando a viabilidade técnica no deserto. Mas isso vai além da estrutura física. Pode-se notar o aço cortando as dunas sob o calor. À primeira vista, é uma obra impossível, mas na prática é o triunfo do cálculo sobre a geografia. As fronteiras da construção são reescritas, onde cada pilar reflete a persistência humana.